Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos aproveitar que nós estamos em pé. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Vamos começar do verso 1 em diante. O livro de Ruth, para quem não sabe, fica depois de Juízes. O livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia. Fica antes de 1 Samuel. Amém. Ruth, capítulo 1 e verso 1 diz assim: E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e os de seus filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém, de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada que nós estamos na Tua presença. Obrigado por poder chegar aqui nesse lugar e aqui nós poder, Senhor, esquecer dos problemas lá fora, as lutas, as dificuldades, e aqui neste momento, amém, despojar tudo aos Teus pés. Aleluia. E aqui poder termos um bom tempo, Senhor. Amém. Amém, em torno da Tua palavra, crendo que o Senhor tem algo especial para nós. Circuncida os meus lábios, Senhor, para que eu possa falar da Tua palavra. Circuncida os ouvidos dos Teus filhos, para que eles possam ouvir, e os seus corações para receber. Esta é minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém, graças a Deus. Estamos agradecidos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, né? Estarmos aqui outra vez é sempre uma benção estar na presença do Senhor, né? Eu quero nessa noite falar um assunto bem simples aqui com os irmãos, e claro que a palavra ela vai tomando forma, né? A gente começa um assunto aqui simples e sei que depois Deus vai aprofundando no decorrer do tempo, né? Então seria apenas um ponto de partida num assunto que eu quero tomar aqui. E mais adiante, eu creio que Deus tem coisas boas para nós aqui dentro desse assunto. Os irmãos aqui, todos vocês, já estão bem familiarizados com o livro de Ruth, né? Amém. Quem é aqui que já leu o livro de Ruth, aqui, que já pegou a Bíblia? Poucos, né? Então, eu aconselharia vocês que, na hora que você tiver um tempinho, o meu livro de Ruth tem apenas 4 capítulos. Ó, vou dizer para vocês aqui, na minha Bíblia Scofield, que é letra pequena, dá só 2 folhas. Não dá 15 minutos de leitura. Mas, nesses 15 minutos de leitura, se você ler com a visão da mensagem, você aqui consegue ver todo o plano de redenção, amém, do Senhor Jesus Cristo com a sua noiva e também com o povo judeu, o povo de Israel, né, que está relacionado tanto à noiva de Jesus Cristo, Amém, quanto também o povo judeu. Então, já que os irmãos leram um pouco, deixa eu só dar uma repassada aqui o que acontece nesse livro. Vocês viram aqui que Elimeleque, marido de Noemi, e Noemi tiveram um problema, né? Eles eram de Belém, e aí em Belém a Bíblia diz que houve fome.
Isso parece um paradoxo, né? Parece um paradoxo porque a palavra Belém, Bethlehem, né? O profeta nos ensinou que significa a casa do pão de Deus. Então, vocês sabem que Jesus nasceu em Belém, né? Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Então, por isso que ele teve que vir em Belém, porque Belém é a casa do pão de Deus. Né? Por isso que ele nasceu ali. E quando a gente lê que houve fome em Belém, parece um paradoxo, né? Aonde é a casa do pão de Deus, teve fome, né? Então, quando teve essa fome em Belém, então Elimeleque pega sua família, sua mulher, seus 2 filhos e vão até Moabe. Aí o profeta disse assim, quer ver? Deixa eu só ler aqui uns parágrafos para vocês aqui, antes de nós entrar no assunto que eu quero entrar. E diz assim: agora, esta história começa em algo desta maneira. Como uma mulher amável, graciosa, seu nome era Noemi. Noemi significa agradável. Essa palavra Noemi significa agradável. O nome dela, Elimeleque, era o seu marido. Significa adoração. Então, Elimeleque e Noemi junto, eles formavam uma adoração agradável. Amém? Amém? É isso que os dois juntos significavam, né? Amém. Uma adoração agradável. Elimeleque e Noemi. Amém. Tá? Aqui tá os dois. Amém. Aí diz assim: era sua família e eles tinham um filho, Malom, que significa doença, e Quilom, e o outro significa cansado, melancólico e tristeza. Que paradoxos, né? Numa agradável adoração, numa família, né? Uma adoração agradável, às vezes pode surgir doença, cansaço, melancolia e tristeza, né? Então, Deus é um Deus de paradoxos, né? Coisas assim acontecem, viu, irmãos? Então, nunca é sinal de reprovação, né? Porque somos uma adoração agradável, que essas coisas não podem acontecer, né? Dentro de uma casa com agradável adoração, pode ter doenças, pode ter cansaços, pode ter melancolia e pode ter tristeza, porque estamos nessa dimensão aqui. Bom, e aí veio a fome na terra de Israel, e o profeta diz assim: o primeiro engano que um judeu poderia fazer seria deixar aquela terra. Deus lhe deu aquela terra. Então o profeta sempre chama atenção e diz o seguinte, né? Ele diz que um dos grandes pecados que um judeu pode cometer, ou o grande pecado que os judeus podem cometer, é o judeu sair da terra prometida, sair da Palestina. Né? Então, Deus deu aquela terra para eles, e os irmãos sabem que um judeu não é abençoado fora de sua pátria. Então, quando eu digo abençoado, eu não me refiro só à parte material, né? Mas os judeus espiritualmente ele não é abençoado estando fora da sua pátria. Né? As bênçãos espirituais ele não recebe fora da sua pátria. Para quem lê a Bíblia, lembra que quando Abraão saiu da Palestina, quando Deus disse que era para ele ficar na Palestina, e ele sai da Palestina e vai para o Egito, vocês lembram que ele teve problemas. Né? O profeta diz assim, ele virou um mentiroso, mentiu ali para o rei Abimeleque, deu a esposa dele, né, para um outro homem, com medo de morrer, né, porque ele estava fora da sua pátria, fora da sua nação. Então Deus não pode ajudar um judeu, Deus não pode abençoar um judeu estando ele fora da sua pátria. Então, assim como Deus não pode não pode abençoar um judeu fora da sua pátria, Deus também não pode abençoar nós, os gentios, fora da sua palavra.
O grande erro, o grande pecado que um homem e uma mulher pode cometer é ele sair da palavra onde Deus manda ele ficar. Né? Em qualquer circunstância, ele tem que permanecer na palavra. Então não importava a circunstância que houve fome em Belém, ele tinha que permanecer em Belém. Amém. Porque depois lá no final nós vamos ler que a Bíblia diz assim, que ela ouviu que Deus visitou o seu povo. E quando Deus visitou o seu povo, Deus não visitou eles lá em Moabe. Deus visitou eles no lugar que Deus providenciou para que eles estivessem. Amém. Então ela ouviu falar que Deus tinha visitado o seu povo e ela teve que voltar de volta para a terra para poder ser abençoada. Amém. Embora quando ela volta, volta com quantos problemas junto, Porque aquilo que parecia ser uma adoração agradável, amém? Aleluia. Amém. Por saírem fora da vontade de Deus, É verdade. daquela adoração agradável, veio doenças, cansaço, melancolia e tristeza, e mais tarde veio morte também, Morreu Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilom, Bom, quando eles partem, esses homens aqui, então Noemi, como eu citei aqui, ouviu que Deus tinha visitado Belém, e ela começa então a fazer uma jornada de volta, que ela precisava voltar, Ela sabia que ela precisava voltar para a terra prometida. Quando a Noemi está voltando para sua terra, então as suas duas noras vêm para que pudesse te acompanhar. E vocês lembram que a Noemi diz assim, volte, minhas filhas, volte, porque eu não tenho filho para dar para vocês. Porque havia uma lei em Israel, depois eu vou ler aqui nas escrituras, havia uma lei, e a lei de Israel era assim, se um homem tinha uma esposa e aquele homem porventura morresse e não deixasse um filho, então o irmão daquele homem tinha que tomar aquela mulher como esposa e ele tinha que ter um filho com ela para que aquele filho pudesse tomar o nome do seu irmão, para que o nome do irmão não morresse, para que continuasse o nome daquele irmão e ele tivesse ali, possuísse aquela herança, enfim, Então aquele irmão tinha que dar um filho para aquele que tinha partido. Como Noemi tinha apenas 2 filhos e os 2 filhos tinham morrido, então ela não tinha um terceiro. Então ela diz para eles assim, para elas, vocês volte porque eu não tenho filho para dar para vocês e já sou velha. E mesmo que se hoje eu tivesse um filho, vocês iriam esperar, até que eles ficassem homem. Então vocês voltem para a terra de vocês. Amém. Então quando a órfã percebeu que não tinha como ter um remidor, a órfã, um tipo da igreja morna, disse o profeta, que ela vai até uma certa altura, até ela acompanha, até onde ela pode, mas quando chega nessa parte da decisão, a órfã decidiu também. Só que a órfã decidiu retornar para trás, voltar para a terra de Moabe. A Ruth, por sua vez, toma a sábia decisão. Então ela decide e disse, eu não me inste para que eu te deixe, porque onde tu for, irei eu, onde tu pousares, pousarei eu, o teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, amém, não teve jeito, a Ruth acompanha a Noemi, vai até o final com ela. Então, o profeta também diz aqui na mensagem, no parágrafo 61, que eu estou lendo aqui, é o parente redentor, e diz assim, agora desejo comparar esta manhã Noemi, a senhora mais velha, com a igreja ortodoxa judaica. Ruth, a moabita, uma gentia, sendo a igreja cristã, a noiva, a igreja. Então o profeta que faz agora um paralelo, Amém? Mostrando a Noemi, tipo da igreja velha, a igreja ortodoxa, a igreja judaica, e a Ruth, tipo da igreja
gentia, a noiva de Cristo, num paralelo, né? Os gentios não conheciam a Deus, os gentios conheciam os ídolos, até que então, quando o evangelho vem para os gentios decidem também, amém, seguir o mesmo Deus, o Deus de Israel, né? Então Deus de Israel passa a ser o nosso Deus, não é verdade? Amém? Aquele povo passa a ser o nosso povo também, amém? Porque assim foi a decisão dela. E o profeta então prega, mostra para nós as 4 etapas de Ruth, né? Ele diz, a primeira etapa de Ruth, que Ruth fez, ela teve que tomar uma decisão. É claro que aqui ele está falando no sentido da igreja, mas a gente sabe que também, amém, na parte individualmente, cada um de nós tivemos que tomar a nossa própria decisão, não é verdade isso, irmão? Cada um de vocês aqui sentado, um dia teve que tomar uma decisão. E até mesmo aqueles que rejeitaram a Cristo, ou os que não quiseram, todos eles decidiram. Né? Uns decidiram para sim e outros decidiram para não. Esses dias um irmão me ligou comentando a respeito de um casal, amém, que cria na mensagem e que, né, não sei por que cargas d'água deixaram de crer na mensagem, alguma coisa assim. Bom, aí eu disse assim para esse irmão, o problema é o seguinte, o problema é que tem pessoas que vêm para a mensagem porque eles acreditam, ou porque através de uma fé mental, intelectual, alguém mostrou para eles e eles viram que aquilo estava correto, né? A mensagem, que Deus enviou um profeta, eles acabam acreditando e através de uma fé mental, intelectual, eles vêm e vão seguindo como órfã um longo caminho. Mas como eles não receberam a revelação, que é diferente, revelação é diferente, aí eu dei o testemunho, né? Eu disse, eu não sei como é que foi a conversão de cada um de vocês, eu sei que a minha foi esta. Quando o pastor leu para mim, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, para mim aquilo foi como se eu sempre cresce na mensagem. Aquilo entrou em mim numa forma de revelação. Vai passar anos, pode passar 50 anos, 60 anos, aquilo sempre vai estar aceso no meu coração. Quando a escritura foi lida, que Deus, amém, tinha enviado um profeta, aquilo se acendeu na minha alma, Vem mau tempo, vem tempo bom, tempo ruim, isso está sempre aceso no meu coração. Amém? O problema é de muitas pessoas que eles têm uma fé intelectual na palavra. Eles acreditaram, e aí eles estão na condição da órfã, né? Quando chega nesse momento da decisão, quando a coisa tem que seguir em frente, que eles têm que deixar a vida que eles estão vivendo, ou deixar a Moabe que eles vivem e voltar para Belém, que é a palavra. Então, quando chega nessa hora, que eles percebem a dificuldade, como aqui a órfã percebeu, simplesmente eles pegam, amém, beijam a Noemi e retornam para Moabe e ficam em Moabe. Bom, a Ruth tomou a decisão. Amém? Então, a Ruth decide seguir a Noemi. Depois que a Ruth decidiu seguir Noemi, vem a segunda etapa de Ruth, foi Ruth servindo. Então Ruth vai lá para o campo de Boaz e começa a servir, começa ali colher espigas, conforme os segadores vão cegando, o que sobrava do campo, então os pobres podiam ir atrás, colhendo aquilo que sobrava. A Ruth vai servindo, todos os dias vai para casa, leva para sua sogra ali, os grãos que eles vão colhendo, enfim, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo o que nós fizemos depois da nossa decisão. Depois de nós decidirmos, então nós começamos a servir a Jesus Cristo, não é assim, irmão? Amém? Tu decidiu, amém, tu veio para Jesus, e depois da tua decisão de vir para Jesus, então você começa agora a servir a Ele, né? Você está servindo a Jesus, você está aí no campo de Boaz,
Amém? Aleluia. É claro que quando Boaz chega no campo, amém, aleluia, e ali está o moço dos segadores, que também nós sabemos que aquele moço dos segadores representa o sétimo anjo, e aquele moço dos segadores é o que faz a apresentação entre a Ruth e Boaz, sabe que o sétimo anjo é aquele que aponta a Cristo, é o que faz a apresentação, né? Amém? Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Boaz diz assim, diz para ela não ir em campo de ninguém, para ela ficar só no meu campo aqui. E de vez em quando deixa cair alguma coisa para ela, né? Deixa cair alguma coisa adicional para ela aí. Então a gente sabe que, amém, além de nós um dia seremos, ou estamos se encaminhando para sermos a senhora de tudo, né? Amém? Aleluia. Amém, porque depois a Ruth casa e torna-se senhora daquela terra, né? Amém. Mas embora sendo senhora, ela estava ali servindo, colhendo como serva primeiro, e algumas espigas adicional caíam. A gente sabe que essas espigas adicional que caem são as bênçãos de Deus. E a gente sabe como Deus deixa cair espigas, né? Uma cura aqui, um livramento ali, uma bênção lá, né? Uma resposta de uma oração acolá. Essas espigas adicional sempre vai caindo no campo. Ninguém que sai para o campo servir a Jesus volta com as mãos vazias. Amém? Todo mundo que vai para o campo para servir sempre volta, amém, aleluia, com os feixes na mão, que Deus sempre tem bênçãos adicionais para dar para o seu povo. Amém. E ela serviu bem ali, estava no campo de Moabe servindo, amém? Aleluia. Até que a Noemi lhe passa a instrução, o que ela deveria fazer para ser redimida, e ela vai então no tempo da cega, no tempo da colheita, deita-se aos pés de Boaz. Quando Boaz se acorda do sono, vê que ela está ali, então Boaz toma uma decisão, amém, de redimir a Noemi e casar-se com Ruth. Então, quando ele se levanta, ele diz para ela que ele iria então para fazer agora esse papel de parente redentor. Amém. Amém. Quando a Ruth conta isso para Noemi, a Noemi disse assim para ela assim, agora minha filha, sabe o que tu faz? Agora tu descansa, porque eu conheço esse homem, eu sei quem ele é, e eu sei que ele não vai parar, não vai desistir, sem que ele tenha completado a obra de redenção. Amém. Então fica descansada. Amém. Aleluia. Então não é um tempo que a igreja de Jesus Cristo deveria também descansar? Amém. Estar descansado? Amém. Estava falando também outro dia com os irmãos, que todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa, que Deus quer operar, irmãos, vocês podem ver que a primeira coisa que Deus chama a atenção é para isso. É para que as pessoas se aquietem. Se aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém. Era o que estava lá no Tabernáculo Brana escrito. Amém. Antes que a pessoa pudesse chegar na fila de oração, ele tinha que ler lá em cima primeiro. Estava bem na frente escrito. Aquietai-vos, sabeis que sou Deus. Amém? Para que Deus pudesse operar, a pessoa tinha que vir quieto. Amém. Outra escritura que diz, estai quieto e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Por que as pessoas às vezes custam a receber bênção, coisas assim? Porque as pessoas se agitam muito. As pessoas se agitam muito, se movimentam muito. As pessoas tentam fazer. Não é assim? Amém. E a gente sabe que tem hora que quando tu está fazendo e tu vê que não é para te fazer, que tu não vai conseguir fazer, tu não vai dar conta de fazer, o que tu tem que fazer? Tu tem que parar e deixar que Deus resolva. Amém. Porque tu vai tentando, né? Tu vai tentando, e tu nota que tu vai fazendo tudo errado,
Amém. E parece que quanto mais tu tenta acertar, mais errado tu faz. Amém. Então o que tem que fazer? Se aquietar, deixar Deus entrar na cena e deixar com que Deus faça. Deixar com que Deus faça. Amém. Tem algumas coisas que nós podemos fazer e tem coisas que tem que ser Deus que tem que fazer, irmão. Tem coisas que não está ao teu alcance resolver. Tem coisas que não pode fazer. Amém. Aquilo que tu não pode fazer, então tem que deixar que Deus faça. E o que ele diz? Agora descansa, né? Fica descansadinha, porque eu sei que esse homem que tu deitou aos pés dele, ele não vai descansar até que ele faça a obra de redenção. Amém. Bom, quando nós lemos as escrituras, que o profeta também diz que Noemi representa também o Velho Testamento, quando tu lê a Bíblia, tu lê a palavra, tu sabe que está escrito que Jesus Cristo, irmão, ele não vai, amém, deixar assim até que a obra dele esteja completa em nós. Amém? A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor. A gente sabe que ele vai até o final, para que ele possa casar com esta noiva gentia e para que ele possa redimir a Noemi, o povo judeu. Ele vai fazer de tudo que ele pode, mas ele vai realizar essa obra. Amém? Os irmãos queriam assim? Bom, esta é a parte do descanso. Então, descansa, minha filha. Foi o que ele disse, descansa. Então, ela tinha que descansar. E aqui, quando chega aqui na quarta parte, a parte da recompensa, o profeta disse assim, Ruth recompensada. Entre muitas recompensas, né? Mas o profeta disse assim, uma parte em especial, né? Ele disse assim, no parágrafo 193 da mensagem Parente Redentor, ele diz assim: agora, o que eles fizeram? Eles casaram-se, e através daquilo veio esta grande coisa. Daí Ruth foi recompensada. Então a gente sabe que a quarta etapa da Ruth é a Ruth sendo recompensada, é quando vem a recompensa para ela, tá? Olha o que o profeta diz, a recompensa de Ruth. Amém. Claro, casaram com Boaz, né? Mas onde é que está o tipo disso, né? Ele diz assim: por ter ganho a Cristo, digo, Boaz por ser seu marido, o qual a igreja é recompensado através quando a vinda do Senhor chegar naquela manhã brilhante. Então, irmão, a grande recompensa da Ruth, amém? Que decidiu, que serviu, que descansou, a grande recompensa da Ruth é o arrebatamento. Amém? A segunda vinda de Cristo é a recompensa da Ruth. Amém? É quando ela vai para a ceia das bodas. Então vamos lá de novo. Primeiro a Ruth decide, Ruth serve, Ruth descansa, depois ela é recompensada. De serva passa a ser senhora de todas as coisas. E a recompensa maior dela é quando ela recebe a vinda do Senhor Jesus Cristo naquela manhã brilhante, né, diz o profeta, sem nuvens. Estamos descansados e esperando por aquilo agora. Ele está dizendo, amém, o descanso nosso é esse, né? Nós estamos descansados só aguardando, amém, a vinda, o arrebatamento, a nossa subida para a ceia das bodas. Vocês querem assim? Amém. Agora, só o ponto que eu quero chegar aqui. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Dão uns glória a Deus aí para espantar o sono, gente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ler aqui de novo. Capta essa partezinha aqui interessante aqui. Ele diz assim: agora o que eles fizeram? Eles casaram-se. Amém. Você sabe que espiritualmente
nós estamos casados com Cristo espiritual. Você sabia disso? Amém? O profeta pregou a mensagem, união invisível da noiva. Espiritualmente nós já estamos casados com Cristo. Amém? Estamos gerando um filho espiritual. Você crê assim? Amém? Vai chegar o dia que esse casamento é um casamento físico, quando nós se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Porém, hoje estamos casados com Ele espiritualmente, unidos invisivelmente com Cristo. Amém? Então, olha o que acontece aqui, irmãos. Essa parte que eu quero chegar aqui, na recompensa. Tá? Essa recompensa está em duas partes aqui. Vamos lá. Agora, o que eles fizeram? Eles casaram-se e através daquilo veio essa grande coisa. O que será que é essa grande coisa que vem no casamento de Ruth e Boaz? É que diz que vem essa grande coisa. Deixa eu ler aqui umas escrituras que eu disse que ia ler para os irmãos. Deixa eu ler duas escrituras aqui. Primeiro, Deuteronômio, capítulo 25. Só para vocês verem aqui como é que as coisas acontecem. Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, diz assim, que eu tinha falado para vocês. Olha como é que era a lei. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Amém? Deixa eu ler outra escritura aqui, só para paralela aqui, só para fechar essa escritura aqui. Capítulo 38 de Gênesis também diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu diante de seus irmãos, entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irá, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Zoá, e tomou por sua mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, chamou seu nome e tornou a conceber e deu à luz a um filho, chamou-lhe Onã, e continuou ainda e deu à luz a um filho, chamou-lhe Selá. E Judá estava em Queribe, quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: Toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência ao teu irmão. Então aquele filho que nascia não era filho daquele que estava com ela. O filho que nascia era para aquele que tinha morrido. Os irmãos vão entender porque eu estou falando isso. Eu quero que os irmãos compreendam o que eu estou falando. Por que eu estou lendo essa escritura aqui? Tá? Amém? Aleluia. Então, aquele homem morria, o irmão tomava aquela mulher, não era para trazer um filho para ele. Ele tinha que trazer um filho para o nome daquele irmão que tinha partido, que tinha morrido, né? Porque o nome dele não podia morrer sobre a face da terra. Então aqui o Judá faz isso aí. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência ao teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão, e fazia o que era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então o que ele tinha o pensamento, né? Esse filho que vai nascer nem é meu filho. Eu não vou suscitar filho para o meu irmão. Então ele fez isso e a Bíblia diz que Deus também o matou. Bom,
Vocês estão lembrados que eu preguei aqui para os irmãos, uma vez falei a respeito, estava falando sobre a viúva de Naim, e disse que a viúva de Naim estava, amém, indo sepultar o seu filho. Aí Jesus vem, ressuscita o filho da viúva de Naim. Aí eu fiz um comentário com os irmãos assim, eu disse que lá no Velho Testamento a mulher, ela era 100% dependente de homem. Quando ela era menina, solteira, aquela menina ela dependia 100% do seu pai. O pai cuidava, o pai controlava a sua vida, o pai lhe sustentava, enfim, ela era 100% dependente do pai. Tá? Quando aquela menina casava, ela passava a ser 100% dependente do seu marido. E eu não sei quem é que leu aqui, quem é que já ouviu também, aí o irmão Branham dando testemunho de Raabe. Diz que a Raabe tornou-se prostituta porque ela não tinha outra opção. Diz que os pais eram doentes e ela era obrigada a tomar aquela profissão porque não tinha o que pudesse fazer. Então ela foi obrigada a entrar naquela vida, Hoje a gente sabe que, infelizmente, a maioria é vida fácil, Porque hoje tem profissão para tudo quanto é lado, Naquele tempo não tinha. Se a mulher ficava viúva, se os pais eram doentes, não tinha muita coisa que pudesse fazer, não. Então, enquanto o marido estava vivo, aquela mulher dependia 100% do seu marido. E vocês notam também que todas aquelas mulheres lá do Velho Testamento, o desejo delas sempre era de ter filho. Como elas clamavam por filho. Elas desejavam ter filho. Não é só para ter um filho para amamentar e dizer que era mãe, não. Na verdade, aquelas mulheres tinham aquela busca por um filho, porque elas sabiam que se o marido morresse e ela não tivesse um filho homem, ela ficava completamente desamparada. Que ela precisava de um filho para tocar a vida, para ter a herança do marido, para que as coisas ficassem normal. Essa era a vida das mulheres lá do Velho Testamento. Então, por isso que Deus colocou essa lei, para que aquela mulher não ficasse desamparada. Se morresse o marido, o irmão tomasse aquela mulher e deixasse um filho na descendência daquele que morreu, para que o nome dele continuasse e aquela mulher fosse amparada. Você compreende isso, Aleluia. Bom, o que aconteceu? Quando a gente está lendo aqui o livro de Ruth, geralmente as pessoas, a gente às vezes cita, e não querendo errar, mas a gente acaba às vezes citando mal, e a gente acaba citando que Boaz redimiu a Ruth. Na verdade, irmãos, Boaz não redimiu a Ruth. Na verdade, Boaz casou com Ruth para trazer um remidor para Noemi. Noemi precisava de um remidor. Aleluia. Noemi tinha perdido tudo. Saiu de Belém, foi para Moabe, morreu o marido, morreu os filhos, ela volta completamente desamparada. Aleluia. Daquele primeiro casamento, ela não tinha como gerar mais um filho. Por quê? Porque ela estava viúva. O primeiro marido tinha morrido. Vem cá. A lei não morreu quando a graça entrou? Aleluia. Morreu ou não morreu? Então não tem mais como Israel gerar daquela velha lei. Aquela velha lei não pode mais trazer filhos. Não podia mais trazer um remidor. Amém. Você compreende isso, irmãos? Amém. A velha ali não podia mais. Aí uma vez o irmão Marino pregou e disse assim, que quando Jesus chegou diante daquela figueira e disse assim, que não tinha fruto, que ninguém mais coma de ti. O irmão lembra que ele mostrou que aquilo representava Israel. E quando ele chega em Israel,
ele percebeu que aquela figueira Israel, através da lei, não podia dar fruto. Então ele disse que ninguém mais coma de ti. Então não tinha mais como trazer um fruto da lei. Agora a gente sabe que Israel tinha que florescer outra vez, não mais da vida da lei, mas agora com a vida da graça. Aleluia! Os irmãos compreendem isso, irmãos? Estão compreendendo, né? Estão me acompanhando. Então o marido tinha morrido. A lei estava morta. Não tinha mais como ela gerar um remidor. Amém, Jesus? E aí é que eu vou entrar aqui, vou ler aqui o quadro aqui interessante. Olha só. Me acompanha aqui, irmãos. Quer ver? Interessante aqui o capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Boaz subiu à porta, sentou-se ali, e eis que o remidor de quem Boaz tinha falado ia passando, porque tinha um outro que era mais próximo. Né? O profeta considera esse como Satanás, né? Por que ele tinha direito também? Porque ele enganou Adão e Eva. Mas ele não pode nos redimir porque ele não tem sangue. Amém? Aleluia! Ele não teve como criar um sangue próprio, como Deus criou um sangue próprio para trazer a pessoa de Jesus Cristo para a redenção. Então aqui o Boaz, ele chega assim. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando e disse: Ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse o remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disto, e dizer-te: compra diante das habitantes, e diante dos anciões do meu povo, se hás de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-me, para que eu saiba, pois então não há outro senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também comprarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Tomai para ti o meu direito de remissão, porque não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel. Quando a remissão é permuta para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava ao próximo. Isto era um testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Tirou o sapato como um sinal que ele desistia de redimir. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom, e de Malom, e da mão de Noemi. De que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar, diz: sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunha. O Senhor faça a essa mulher que entre na tua casa. Aqui começam as bênçãos para Ruth. Que interessante isso aqui, né? Olha só. Que o Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa, como a Raquel, como a Lia, que ambos edificavam a casa de Israel, a porta valorosamente em Efrata, e faz um nome formado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Aqui nasceu o filho. Então, deixa eu ler aqui de novo o parágrafo da mensagem. Não sei se vocês estão me acompanhando, mas enfim, né? Vamos lá. Alguém vai captar. Agora, o que eles fizeram?
eles casaram-se e através daquilo veio essa grande coisa. Então, através do casamento, veio uma grande coisa. É que eu quero mostrar para os irmãos. Aleluia. E assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a um filho. Opa, agora começa a aparecer aqui a grande coisa. Esse filho aqui que nasce, começa a aparecer a grande coisa. Querem ver? Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor. Bom, eu quero parar aqui. Quando a Bíblia está dizendo aqui para Noemi, quando as mulheres estão dizendo para Noemi: bendito é o Senhor que hoje não deixou de te dar um remidor, não está falando de Boaz. Está falando do filho que Boaz e Ruth geraram para suscitar o nome do falecido. Vocês estão compreendendo? Esse é o remidor. Depois eu vou ler aqui uns parágrafos aqui para os irmãos. Só, vamos lá, me acompanha aqui. Aleluia. Olha o que diz aqui. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Amém. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama deu à luz a ela, te é melhor do que 7 filhos. Amém, Jesus? Aleluia. É? A noiva de Jesus Cristo completa, né? São melhores que 7 mensageiros juntos, né? Amém, Jesus? Então, os irmãos viram que está clara aqui a leitura? Antes de eu ler as mensagens aqui, você viu que está claro aqui que o remidor de Noemi não era Boaz. Que o remidor de Noemi era esse filho que tinha nascido. Amém? Aleluia. E ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama deu à luz. Está falando do filho. E ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs seu nome no colo e foi sua ama. Então a Ruth, amém, tem o filho, pega aquele filho, amém, e entrega para quem? Para Noemi. E Noemi toma aquele filho e coloca ele no seu seio e torna-se ama dele. Amém. Vamos lá. Vamos voltar aqui ao início da pregação. Respondam. Quem é que Ruth representa? Ô, gente, respondam em voz alta. A noiva. Israel. Não, Ruth representa a noiva. Não, Ruth era Noemi. Vamos, gente. Tô careca, literalmente, de falar essas coisas, né? Eu vou perguntar de novo, todo mundo responda junto. Quem é que representa a Ruth? Amém. Agora melhorou. Quem é que representa a Noemi? Israel. Quem é que Boaz representa? Jesus. Vamos lá de novo, todo mundo junto. Quem o Boaz representa? Jesus. E esse filho que nasceu, quem é? Então vamos chegar lá, né? Bom, eu tinha falado isso aqui uma vez para os irmãos aqui, mas me faltava alguma coisa. Eu estava conversando com o irmão Jorge numa viagem que nós fizemos ali para Itajaí. Aí o Jorge pegou e me citou uma mensagem que ele estava lendo, que fala nesse assunto. E eu anotei o parágrafo ali que ele me deu no carro ali, e comentei com ele que parecia que era esse ponto que faltava aqui para ver esse assunto claro. Uma vez eu já tinha citado essa parte aqui para os irmãos, né, desse remidor aqui, desse filho, né,
que nasce de Boaz e de Ruth, mas faltava me faltava alguma coisinha. Quando ele me citou o parágrafo, amém, então, aleluia, eu vi aqui o assunto completo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que depois, na continuação, Deus vai acrescentar isso. Amém. Eu sei que, amém, as pregações estão vindo, o irmão Jorge está fazendo ali os programas ali, essas coisas vão se aprofundar, os irmãos vão acompanhando, que as coisas vão ficar profundas. Olha só, na mensagem de casamento e divórcio, parágrafo que o Jorge me deu ali, no 255, diz assim, eu vou ler aqui, enquanto eu estiver lendo, vão pensando na história aqui de Boaz e Ruth. Diz assim, porém um sacerdote não podia fazer isto, porque tinha tocado ou tinha obtido uma mulher para ser sua esposa, que já havia sido mulher. Se algum homem, assim, isto mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus. A noiva terá de ser inadulterada, a palavra, não uma palavra faltando em nenhum lugar, certamente. Você poderia imaginar uma noiva correta com o seio deslocado? Ou alguma outra coisa errada? Você sabe, esta não vai ser a noiva de Cristo, porque ela é perfeita. Ela é em tudo a palavra, não uma palavra faltando, em parte alguma, não. A noiva de Jesus Cristo, ela tem que ser a palavra completa. Amém. Tudo, não pode faltar nada. Amém? Note, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-lo. Ele fez isto, provou isto, nos dias quando Lutero, Wesley, Pentecostal, quando recusaram tornar-se a parte adicional dele. Olha que interessante que o linguajar que o profeta usa, irmão. Está falando de casamento. A ter um relacionamento sexual, espiritual, para ficarem grávidas com parte adicional da palavra. Aí vocês lembram que quando eu preguei aqui sobre Esther, por que o rei Assuero repudiou a rainha Vasti? Porque a rainha Vasti, quando foi chamada para estar na presença do rei, o que ela fez? Ela rejeitou, ela se negou. E porque ela se negou, o rei repudiou ela. O profeta diz, Jesus Cristo pode repudiar a igreja a hora que ele quiser. Mas se ela fizer, ela está perdida. O que a igreja é sem Jesus? Nada, irmão. Sabe o que ela é sem Jesus? A grande prostituta de Apocalipse 17. Porque aquela lá foi repudiada. Amém, Jesus? Estão me acompanhando? Hã? Aleluia. Você entende, diz o profeta? Ela se recusou. A igreja luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela. Você entende que é o linguajar do profeta, né? A luterana recusou isto. E permita-me dizer isto. Vamos chamar de alguma coisa de qualquer maneira. Assim é hoje com cada uma delas. Elas falham em tomar essa palavra. Elas rejeitam a Cristo. E qualquer mulher que recuse a um homem seu filho não tem direito de ser a sua esposa. Tudo está apontando para um filho que tem que nascer no casamento. Amém. Espiritualmente falando. Compreende isso? Por que aquelas mulheres do Velho Testamento desejavam ter um filho? Aleluia. Ana clamando, dá-me um filho, Senhor, senão eu vou morrer. Amém. Por que Raquel lá chorando, lá porque não podia ter filho, lá deprimida que não podia ter filho? Porque aquilo era um tipo. Aleluia. Amém, Jesus? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Qualquer mulher que recusa um homem, seu filho não tem direito de ser sua esposa. Amém? Você se lembra na Bíblia quando o rei casou com Esther? Porque a rainha se recusou. Ele simplesmente obteve outra para si. E o que aconteceu
quando ela se recusou a sair com o rei e obedecê-lo? É a mesma coisa com uma mulher que se recusa a ser esposa para o seu marido. Assim é com a igreja, que se recusa a engravidar na era em que estamos vivendo. Aleluia! Por que houve um casamento da igreja com Cristo? Para que haja uma gravidez. Aleluia. Por isso que eu estou pregando sempre. Conferência com Deus, intimidade com Deus. Por que o Espírito Santo leva sempre a nós entrar nesses assuntos de nós termos intimidade com Deus? Porque Deus quer que essa igreja engravide dele. Ela precisa engravidar. Glória a Deus. Estão me acompanhando? É a mesma coisa com a mulher que se recusa a ser esposa para o seu marido. Assim é com a igreja que se recusa a engravidar na era em que estamos vivendo para produzir filhos dessa era. Nós não somos luteranos, nós não somos wesleyanianos, nós não somos pentecostais. Nós temos de ter os filhos dessa era através da gravidez da palavra de Deus para produzir um filho desta era. Ó, pega essa frase aqui, não te esquece, depois eu vou ler outro parágrafo, vai fechar aqui. Vou ler aqui de novo. Glória a Deus, eu gosto disso. Aleluia. Nós temos de ter filhos dessa era, através da gravidez da palavra de Deus, para produzir um filho desta era. Quem? O filho semente. Amém. Quem é que será que esse filho semente aqui, né? Quem é esse filho semente aqui? Hã? Quem é o filho semente? Alguém sabe dizer que é o filho semente? Eu vou ler aqui então depois, amém? Espero que vocês entendam. Não poderia engravidar, não é assim? O que ele fez? Repudiou-a em divórcio, isso mesmo. Porém, ela não ousa repudiá-lo. Ele a repudiou. Ele seguiu em frente, revelando a sua palavra ao corpo e vindicando, mesmo por si próprio. Seus filhos começam, por assim dizer, a se parecer mais com ele, porque isso está amadurecendo completamente. Ou eles se tornam filhos da palavra, não filhos da igreja, filhos da palavra, e a noiva será uma amável, pequena dama da palavra, inadulterada, não tocada por qualquer organização de homem, qualquer teoria feita pelo homem. Ela será a noiva puramente inadulterada da palavra, amém e amém? Espero que vocês entendam isto no ar. Ela será a filha grávida de Deus. Opa! Então aqui estamos chegando aqui nesta parte da recompensa. Quando a Ruth está casando com Boaz, e nesta parte está acontecendo isso aqui. Agora o que eles fizeram? Eles casaram-se através daquilo, veio esta grande coisa. Então através do casamento tem que vir uma grande coisa. Que grande coisa é? Ela se tornar a filha grávida de Deus. Amém. Aleluia. Estão compreendendo até aqui, irmãos? Não estou sendo difícil, né? Está simples? Deixa eu ver aqui. Aleluia. Outro parágrafo aqui bem interessante. Vamos ver esse filho aqui, né? Aleluia. Olha só. O profeta diz assim: na mensagem ouvi, mas agora vejo, parágrafo 104. Deixa eu só dizer o parágrafo aqui da mensagem de casamento e divórcio, para os irmãos que estão acompanhando na internet. É o 255 da mensagem de casamento e divórcio, da voz de Deus. Foi até o parágrafo 259 aqui. Bem no finalzinho fala aqui que ela será a filha grávida de Deus. Agora a mensagem ouvi, mas agora vejo. Vamos ver. Ela engravidou. A igreja engravidou ou não? Aleluia. Engravidou ou não? Engravidou, né? O que ela gerou quando ela engravidou? Um remidor para quem? Para Noemi. Glória a Deus, para Israel.
Vamos ver esse filho remidor. O profeta disse assim, 104. O eleito de Deus viu isso no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo pentecostal. Porque aquela era a semente que estava na terra quando a inspiração foi derramada. Amém? Então, pensem bem nisso. O profeta está dizendo que quando a inspiração de cada era, irmãos, sabe, cada era veio uma inspiração. Amém. E quando a inspiração de cada era desceu, tinha uma semente na terra que capta a inspiração. Amém. Aleluia. Aleluia. Só depois gera filhos. Mas tem uma semente, amém, que capta a inspiração. Amém. Aleluia. O que a noiva gera? Gravidez da palavra de Deus para produzir um filho dessa era, um filho semente. Amém. Por que tem que produzir um filho semente? Ela tem que produzir um filho semente para que quando a inspiração desce, este filho semente está na terra e capta essa inspiração. Amém. Compreende isso? Amém. Dessa inspiração, o filho semente está na terra, ele capta a inspiração. Aleluia. Glória a Deus. Porque aquela era a semente que estava na terra quando a inspiração foi derramada. Agora, quando a inspiração é derramada para reunir a noiva, somente aqueles que são eleitos verão isto. Jesus, te agradeço, Pai, porque eu contasse as coisas sábio entendido e revelasse aos pequeninos. Aleluia. Aí diz assim, exatamente como foi difícil para os católicos verem Lutero, e Lutero ver a Wesley, e os pentecostais, ou Wesley ver os pentecostal, e assim por diante, pentecostais verem isto, desta era. Isto sempre foi daquela maneira, porque isso foi derramado sobre uma semente eleita. Amém. Somente aquela. Você compreende isso, irmãos? Amém. Tem uma semente eleita na terra. Amém. Aleluia. Quando vem a inspiração, a semente eleita na era de Lutero era Lutero. Amém. Quando a inspiração desceu, aquela semente eleita capta a revelação. Aleluia. Aleluia. E então, dele vem outras sementes. Amém. Na era de Wesley é a mesma coisa, na era pentecostal é a mesma coisa. Nesta era também Deus tinha uma semente sobre a terra. E essa semente captou. A gente sabe que a semente dessa era foi o mensageiro. Aleluia. E aqui o profeta está dizendo que o que gera esta semente nesta era, quem é? Quem é que gera essa semente nessa era? A noiva de Cristo gerou um profeta. Amém, Jesus? A noiva de Cristo gerou um profeta. E por que ela gerou um profeta? Ela gerou um profeta porque Israel precisa de um remidor. Aleluia. Amém, Jesus? Israel precisa de um filho para lhe redimir. Glória a Deus. Aleluia. Aí o profeta fala aqui na mensagem, porque a pequena Belém, olha que interessante aqui, ele falando a respeito desse filho que nasceu. Ele diz assim, Noemi representa a igreja ortodoxa, parágrafo 52. Foi embora por causa de uma fome, foi para a terra de Moabe, com a dispersão de Israel, todo entre as nações. Agora o profeta fazendo um paralelo. Então, quando ele voltou, ela trouxe Ruth, a Moabita, e ela voltou justamente no tempo da cevada, e ela voltou na estação da cevada, e juntamente nessa primeira cevada, isto é a igreja gentia, voltando para Deus, justamente no tempo da cevada novamente. Que bela figura ali. Então ela
e Boaz sendo casado, e seu famoso filho Obed, que nasceu, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Já vou encerrar aqui, irmãos, deixa eu ler aqui. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 17 aqui do capítulo 4, quando as vizinhas aqui vêm até Noemi, aleluia, a gente sabe que as vizinhas aqui são as nações que um dia virão até, aleluia, que virão até Jerusalém. Quantos sabem aqui que as nações terão que vir de ano em ano até Jerusalém levar suas novidades? Amém, aleluia. Agora vem as vizinhas aqui, as nações vizinhas, até Israel. Glória a Deus. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe deram o nome de Obed. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí que quadro perfeito, irmão. Quadro perfeito, né? Ruth decidindo, Ruth servindo, Ruth descansando, Ruth recompensada, Ruth dando um filho para Noemi, um filho sendo o remidor de Noemi. Quadro perfeito, irmão. A noiva de Jesus Cristo tomou uma decisão. A noiva de Jesus Cristo serviu a Jesus, está servindo a Jesus. A noiva de Jesus Cristo está descansada através do batismo do Espírito Santo. Quantos sabem que o batismo do Espírito Santo é o descanso? Sabia disso? O batismo do Espírito Santo é o descanso. Amém? Descansada através do batismo do Espírito Santo. A noiva de Jesus Cristo está engravidando. Ela é a filha grávida da palavra de Deus. Ela gerou um profeta nessa era. Esse profeta foi a semente dessa era que captou a revelação. Aleluia. E um dia esse filho estará indo ao seio de Noemi. Aleluia. Para que Noemi possa receber a sua redenção completa. Quando a Noemi também receber esse descanso, ela for selada com o Espírito Santo através da sétima trombeta. Perfeito quadro. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, que o Espírito Santo tenha, amém, aberto o entendimento, que tenha captado. Vamos se colocar de pé. Amém, Jesus. Vamos colocar de pé, vamos. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nessa oração aqui vamos estar orando pelo nosso irmão Carlinhos, que fez aniversário ontem, né? Hoje? Ah, hoje, que bênção, né? Quantos anos? 19. Oh, 19 anos. Deus te abençoe. Continua firme assim nos caminhos do Senhor, na tua cidade, servindo a Deus. Isso é muito bom, viu? Amém. A recompensa, viu? Aleluia. Falei que sobre recompensa. Amém. Que grande recompensa, né, irmão? Amém. Tu quer recompensa maior do que casar com Jesus Cristo, irmão? Quer recompensa maior do que arrebatamento? Amém. Amém. Subir está na ceia das bodas com Ele. Não tem recompensa maior para nós. Essa é a nossa recompensa. E aqui eu li sobre a recompensa da Noemi. Qual é a recompensa dela, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, meu Deus, Senhor, que nos dado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor tem enviado até nós. Obrigado por fazer nós compreendermos essas coisas, Senhor, nós entendermos o Teu mistério, o Teu segredo. Obrigado por essas coisas cada vez mais ficarem claras para nós, Senhor. E nós poder enxergarmos isso da maneira que o Teu Espírito Santo tem nos trazido nesse tempo do fim. Oh, meu Deus, nós oramos também nesta noite, Senhor, a favor do nosso irmão Carlos. Amém, que hoje está completando mais um ano de vida. Senhor, possa lhe dar saúde, vida com abundância. Amém, o Senhor possa lhe dar, meu Deus, graça na sua mocidade, para ele vencer a força do pecado, a força do mundo.
Vela os seus olhos com o véu de santidade, para que ele possa te servir e dar testemunho da tua palavra. Agora, meu Deus, glorificas o teu nome e nos abençoa, Senhor, ao terminar esse culto, possamos retornar para nossos lares, guardados e protegidos debaixo da concha das tuas mãos. Esta é a nossa oração e nosso agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Estamos despedidos em nome de Jesus. Os irmãos podem sair na hora.